Sabe quando a gente usa a internet da faculdade ou maratona uma série e tudo simplesmente funciona? Pois é, por trás dessa mágica existe muita, mas muita organização. E hoje a gente vai desvendar um nome por trás disso: ITIL. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Desde o Wi-Fi que a gente usa para estudar até aquela plataforma de streaming que não pode cair no meio do episódio. Quem é que garante que tudo isso vai funcionar direitinho, de forma confiável? Para responder, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o básico do básico sobre gestão de serviços. Depois a gente faz uma viagem no tempo para ver a história do ITIL, vamos entender a grande virada de chave do modelo, ver o que o futuro com inteligência artificial reserva e, claro, porque tudo isso é super relevante para quem está começando uma carreira agora. Ok, então vamos começar pelo começo. Para entender o ITIL, primeiro a gente precisa entender o que é gestão de serviços. São as peças fundamentais desse quebra-cabeça. Olha só que simples a ideia central. É uma relação de três partes. De um lado temos o provedor, do outro, o cliente, e no meio, conectando os dois, está o serviço. Um exemplo prático do dia a dia. A universidade é a provedora, o sistema de matrícula online é o serviço e os estudantes são os clientes. O foco é sempre o mesmo: entregar valor. E falando em valor, a definição oficial de um serviço de TI pelo ITIL é exatamente essa. É um jeito de entregar algo útil, que ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos, sem que elas precisem se preocupar com a complexidade por trás. É como usar a luz em casa sem precisar construir uma hidrelétrica, sabe? Bom, é fundamental entender que o ITIL não surgiu do nada, da noite para o dia. Ele tem uma história bem longa e interessante, que foi evoluindo junto com a própria tecnologia. Vamos dar uma olhada nessa jornada. E essa linha do tempo mostra tudo. Pensa só, começou lá em 1989 como uma iniciativa do governo britânico. E não era um manualzinho não, eram mais de 30 livros. 30! De lá para cá o ITIL foi se adaptando, ficando mais enxuto e prático, até chegar na versão 4, já de olho no mundo digital e com a promessa da versão 5, totalmente pensada para a era da inteligência artificial. Essa tabela aqui resume perfeitamente a mudança de mentalidade. O ITIL deixou de ser só sobre processos rígidos, quase uma receita de bolo, para se tornar uma estrutura que abraça o digital e que já nasce com a inteligência artificial no seu DNA. É uma evolução e tanto. Agora, vamos mergulhar no que talvez seja a maior transformação do ITIL. A mudança de um foco em ciclo de vida para um foco total em entrega de valor. Na versão 3, o ITIL organizava tudo num ciclo de vida bem definido, com essas 5 fases aí: estratégia, desenho, transição, operação e melhoria. Funcionava, era organizado, mas talvez um pouco rígido demais para a velocidade do mundo de hoje. E aí que as versões 4 e 5 mudaram o jogo com o tal do sistema de valor do serviço. Em vez daquele caminho linear, uma coisa depois da outra, a gente passa a ter uma rede. Várias peças que trabalham juntas de forma flexível para criar valor de um jeito muito mais ágil. A grande lição aqui é a seguinte: o mundo digital é rápido demais para a gente seguir um manual de instruções engessado. A abordagem moderna do ITIL é como um GPS, que recalcula a rota em tempo real e não um mapa de papel antigo que não muda nunca. E essa capacidade de adaptação, claro, nos leva direto para o futuro e para o tópico do momento: inteligência artificial. Como o ITIL está se preparando para isso? Essa citação aqui é perfeita. A ideia do ITIL 5 não é se transformar numa ferramenta de IA. A ideia é ser o guia, as regras do jogo, para que a gente possa usar a IA em todos os serviços, de forma segura, responsável e que realmente traga benefícios. É sobre governança. Então, os pilares do ITIL 5 são bem claros. Primeiro, usar a IA com responsabilidade. Segundo, acabar com aquela separação entre time de produto e time de serviço. E o mais legal, levar essas boas práticas para a empresa inteira, para o RH, para o financeiro, e tudo isso de um jeito prático, para ser aplicado agora. Tá bom, depois de tudo isso, a gente chega na pergunta final: por que isso importa? Por que alguém que está começando a vida acadêmica e profissional deveria se preocupar com essa sopa de letrinhas ITIL? A resposta é bem direta. Porque ITIL é a língua universal da gestão de tecnologia no mundo corporativo. É como falar inglês no mundo dos negócios. Saber ITIL significa falar a mesma língua que milhares de empresas globais, o que já coloca qualquer um passo à frente. E o mais curioso é que o ITIL está por toda parte.
A gente só não percebe. Ele está no suporte de TI da faculdade, no jeito que aquele aplicativo lança uma atualização e na estrutura que mantém nossa série favorita no ar sem travar. Ele é a espinha dorsal de quase todo o serviço digital que a gente usa. No fim das contas, aprender ITIL é ir além do código, é entender o motor que faz a tecnologia funcionar no mundo real. É sobre como as empresas usam a tecnologia para criar e entregar valor de um jeito profissional, consistente e, acima de tudo, confiável. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Vamos pensar um pouco na vida universitária, em todos os sistemas que usamos no dia a dia. O portal do aluno, a biblioteca virtual, o sistema de Wi-Fi. Qual desses serviços, se fosse melhorado, teria o maior impacto na vida de um estudante? Pois é, o ITIL dá as ferramentas para a gente não só pensar nessa pergunta, mas para encontrar resposta e fazer acontecer.